Amém, irmãos? É assim, né? Esse negócio de live, a gente não tem equipamento apropriado, a gente vai no improviso, né? Para poder, todo domingo de manhã, a gente trazer esse estudo. Né? Espero que essa semana o prefeito resolva essa questão para a gente voltar aos nossos cultos normais e não vamos precisar mais fazer live, né? Mas como eu falei, a semana passada nós lemos aqui o texto de João 17,3, que fala: e a vida eterna é esta, vida eterna, a palavra grega zoe, vida de Deus, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, Yeshua, a quem enviastes. Como sabemos, né, historicamente, a grande casa de Israel, as 12 tribos de Israel, ou de Jacó, veio a dividir-se em duas casas após o reinado de Salomão, né, nos dias do seu filho Roboão e Jeroboão. E ali o Senhor divide o reino, né, em 2 tribos no sul, 10 tribos no norte, Jerusalém, Samaria, Roboão, Jeroboão, e ali o reino é dividido. Então vemos que o reino do norte ficou com 10 tribos, o chamado de casa de Efraim, e o reino do sul, chamado de casa de Judá. Daí nós vemos as duas casas de Israel profetizado por Jacó nos dias de José, quando José era vivo, e José leva seus 2 filhos, Manassés e Efraim, e o Senhor acaba abençoando o mais novo no lugar do mais velho. A essas duas casas chama-lhes o Senhor Yahvé Oliveira Verde, formosa pelos seus frutos, enquanto trilhou os caminhos ou veredas justas que Deus lhe havia dado. Jeremias 11, 16 a 17. Tendo-as castigado quando se desviaram dos preceitos retos, devido à sua idolatria. Apesar desse castigo, Israel, as 12 tribos, readquirirão a glória da oliveira, como está profetizado pelo profeta Oséias 14:6, até porque Oséias, Deus usa analogia, manda ele casar com uma prostituta, para ali demonstrar a prostituição de Israel em relação ao culto ao Deus único e verdadeiro, a Jeová, o Deus de Israel. Né? Então vemos ali que Deus mandou Oséias casar com aquela prostituta, e aquela prostituta ali, ela apontava para Israel, que estava se prostituindo com outros deuses. Então vemos ali a idolatria presente na vida da nação de Israel do Reino do Norte. Então Deus profetiza que o Senhor haveria, né, de restaurar a glória da oliveira. A glória da oliveira só será readquirido, restaurado, irmãos, quando Yeshua, o Rei, o Senhor da glória, vier reinar sobre todas as nações da terra, e quando as varas das duas casas, Efraim, Israel ou Judá, forem uma só mão, para não voltarem mais a ser separadas. Ezequiel 37, no capítulo 19, e também o versículo 22, parte C, nos diz assim: tu lhes dirás, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu tomarei a vara de José, que esteve na mão de Efraim. José, aqui é o José do Egito, né? Uma referência a quando Jacó, José bota a mão na cabeça, pega a mão de Jacó, já velho e cego, bota na cabeça de um filho mais velho, bota a mão esquerda na cabeça do filho mais novo, e Jacó vai e cruza as mãos, colocando a mão da bênção sobre o mais novo, e a mão esquerda sobre o mais velho, e até ele é repreendido por José. Não, pai, o senhor está ungindo e passando a bênção para o filho errado. E Jacó então repreende, dizendo que não, porque ele estava exatamente cumprindo a vontade de Deus. Aquele que aos olhos de José parecia ser o escolhido de Deus para receber a bênção, na realidade não era. Né? Por isso que a Bíblia diz, né? O Senhor não vê como o homem vê. Que os caminhos de Deus são mais altos que os nossos caminhos, os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos, né? O caminho do Senhor são inescrutáveis, né? Você não consegue medir e mensurar ou incomensurar, na verdade, o caminho do Senhor, né? Porque eles são incomensuráveis. Como você pode alcançar o infinito, entender o infinito, se nós estamos limitados a uma questão finita, ao tempo, ao espaço? Quer dizer, ninguém vai alcançar a mente de Deus. A mente de Deus é bem mais alta do que os nossos pensamentos e seus caminhos idem. Então, automaticamente, nós vemos aqui nesse texto uma profecia de restauração das duas casas de Israel.
exatamente do cumprimento daquilo que Deus fez através da vida de Jacó com os dois filhos de José, Manassés e Efraim. Vamos lá. E as duas tribos de Israel, suas companheiras, e as ajuntarei à vara de Judá. Olha só, Efraim e Judá. Primeiro ele se refere à casa de Efraim e depois à casa de Judá. Efraim representa as 10 tribos. Judá aqui representa as 2 tribos do sul, Judá e Benjamim. Tá? A casa de Efraim representa as 10 tribos de Israel do Reino do Norte, que foi dividida nos dias de Roboão e Jeroboão. Preste bem atenção nisso para você não perder o fio da meada e entender. Isso aqui é profético, é uma revelação da parte de Deus. Poucas pessoas na igreja conhecem e têm entendimento sobre as 2 casas de Israel. E elas se farão uma só na minha mão, ou seja, é uma profecia onde o Senhor diz que no futuro Israel será unido no braço só. As 2 casas de Israel serão unidas no braço só. Efraim representando as 10 tribos e Judá as outras 2 tribos do sul. Que essa é a promessa de Deus, ou seja, aquilo que Deus fez através da vida de Jacó nos dias de José com Manassés e Efraim, porque ali no caso Manassés está representando Judá, esse braço se tornará outra vez um só, ele será restaurado em um só. Aquilo que foi dividido nos dias de Jeroboão e Roboão serão unidos outra vez com a vida de Yeshua. Então nós vemos aqui claramente que eles não serão mais 2 nações e nunca mais para o futuro se dividirão outra vez em 2 reinos. Após as 10 tribos do Reino do Norte terem sido espalhadas entre as nações gentias pela nação assíria, em 722 a.C., quando Senaqueribe, rei da Síria, ele invade o Reino do Norte, destrói a cidade de Samaria, espalha, porque era um costume dos assírios espalhar os povos conquistados por outras nações e colocar povos de outras nações no lugar onde habitava aquele povo antes, e eles trouxeram outros povos para habitar ali e levaram as tribos e espalharam pelo resto do mundo. A humanidade perdeu seu rastro, uma vez que este reino do norte quis andar após deuses estranhos a Yahvé. Veja-se o castigo que veio sobre Efraim ou Israel. Em Lamentações, capítulo 2, versículo 9, Jeremias diz: as suas portas cairão por terra. Ele destruiu e quebrou os seus ferrolhos. O seu rei e os seus príncipes estão entre os gentios, onde não há lei, nem os seus profetas acham visão alguma de Jeová. Ou seja, o Reino do Norte começou, e era muito interessante porque eles estavam mais próximos da cidade de Tiro e da cidade de Sidom, na Fenícia, e havia um grande culto a Baal. Não é à toa que Jezabel, esposa de Acabe, ela era filha de Jerubaal II, rei de Tiro, e ela era uma sacerdotisa de Baal, Astarote, de poste ídolos, e ela levou toda essa idolatria, todo culto a Baal, todo culto àqueles demônios, aqueles espíritos demoníacos, aqueles deuses, porque Paulo diz que por trás dos ídolos estão os demônios, porque os ídolos são vãos, ou seja, vazios, então eles precisam ser preenchidos por demônios, por espíritos malignos. Toda idolatria, irmãos, toda idolatria gera manifestação demoníaca. Todo tipo de idolatria. Idolatria ela é muito ampla. A idolatria pode ser idolatria família, pode ser idolatria uma pessoa, pode ser idolatria um carro, pode ser idolatria uma casa. A idolatria ela é muito ampla, mas toda idolatria gerará manifestação demoníaca. Por trás da idolatria, por trás do culto aos ídolos, estão os demônios. A Bíblia diz isso claramente. Que os demônios são os autores, são a causa da idolatria. E infelizmente nós vemos que o Reino do Norte caminhou pelo caminho da idolatria, do culto a outros deuses, abandonando a Jeová. Osés profetiza isso: vocês são como prostituta, que abandonaram, se estão prostituindo com outro homem, ou seja, com outros deuses, e abandonaram o seu verdadeiro marido, que é o Senhor. E por causa disso Deus manda o juízo. Lamentações de Jeremias fala sobre isso, que Deus ia quebrar os ferrolhos do Reino do Norte, das 10 tribos.
e eles acabam sendo espalhados, né, entre os gentios. Senaqueribe invade a nação, o reino do norte, a nação assíria, em 722 a.C., espalha pelo resto do mundo, e ali as tribos, então, elas não voltam mais para a terra de Israel, elas são espalhadas entre as nações. Né? Por quê? Por causa da idolatria a deuses pagãos. Hoje na igreja evangélica a gente vê muita idolatria, muita idolatria. As pessoas idolatram. Infelizmente a idolatria também existe no meio evangélico. E a idolatria evangélica, ela consegue ser pior do que a idolatria católica tão criticada. Né? Porque os católicos falam que quando se adora um ídolo, não está se adorando, está se venerando. Né? E no meio evangélico a idolatria é rasgada, é idolatria mesmo, não é veneração, é idolatria. Eles não estão venerando, eles estão idolatrando mesmo. Então ela consegue ser pior, porque é uma idolatria invisível, é uma idolatria disfarçada, né? É uma idolatria que ela consegue ser pior e mais nociva do que a idolatria a ídolos. Infelizmente. Aqui em Deuteronômio, capítulo 28, verso 36, lemos: Jeová te levará a ti e a teu rei, que tiveres posto sobre ti, a uma nação que não conhecestes, e nem tu e nem teus pais, e ali servirás a outros deuses, servirás ao pau e à pedra. Olha só, Deuteronômio, lá nos dias de Moisés, Deus já tinha profetizado pela boca de Moisés que chegaria um dia que Israel iria adorar outros deuses, deus de pau, deus de pedra, como hoje se adora tanta coisa, o dinheiro e por aí vai. Hoje as pessoas valorizam o ter em vez do ser, valorizam as coisas, valoriza quem tem, valoriza o que se tem. Então a grande verdade é que Deus já tinha profetizado isso. Deus já tinha falado lá em Deuteronômio 28, 36, que chegaria um dia que Israel ia abandonar o Senhor. Israel ia entrar pelo caminho da idolatria e adorar Deus de pau e Deus de pedra. Né? Hoje ele adora também o Deus de papel e o Deus de moeda. Né? Vamos lá. Deuteronômio 28, 64. E Yahvé vos espalhará entre todos os povos, desde uma extremidade da terra até outra. E ali servireis a outros deuses que não conhecestes, nem tu, nem teus pais, ao pau e à pedra. Olha, Deus outra vez tornando a repetir isso, agora no versículo 64. Ele já tinha falado no versículo 36, agora ele torna a falar, repetir a mesma coisa. A palavra Deuteronômio significa repetição da lei. Por que Deus ficou repetindo a lei? Deus ficou repetindo a lei, Deus ficou repetindo a lei. Porque ele sabe que o ser humano, o homem, ele ouve e nunca chega ao conhecimento de Deus. Ouve, não aprende. Ouve, não muda. Essa é a verdade. Nós pastores, eu mesmo muitas vezes me sinto frustrado. A gente ensina, passa todo o conhecimento possível e impossível que Deus nos deu, tenta passar para as pessoas, fulano é assim, é assado, é desse jeito, a Bíblia diz isso, a Bíblia diz aquilo, porque a gente não tem que ir além do que está escrito, a gente tem que ficar na palavra de Deus e andar na palavra de Deus. Falar o que a palavra de Deus fala, ensinar o que a palavra de Deus ensina, pregar o que a palavra de Deus quer que a gente pregue. Por isso Jesus disse para Satanás, está escrito. Paulo diz, não vá além do que está escrito, fica na palavra. Mas a gente ensina e o povo não cresce. Continua melindroso, picuinha, obra da carne, não cresce, não amadurece, continua só sempre querendo leitinho racional, igual 1 Coríntios capítulo 3, menino na fé, criança, carnal, antropos sárquicos, não cresce, não amadurece. Infelizmente a gente ensina, e tem hora que é frustrante, na hora que dá vontade de falar, não vou ensinar mais nada, Senhor, porque a gente ensina e o povo não cresce, o povo não aprende, o povo não desperta, o povo, meu Deus do céu, aprendem, e nunca chega ao conhecimento do Filho de Deus, nunca amadurece, continuam sempre os mesmos meninos, infantis, criança, não cresce, irmãos. Isso aconteceu com Israel. Por isso que Deus repetia a lei, porque Deus, sabe por que Deus repetiu a lei? Porque ele é papagaio? Não, Deus é papagaio não fala, papagaio repete o que se fala.
Ele fala sem entendimento. Mas porque Deus falou, Deus precisou escrever um livro de Deuteronômio, repetir tudo de novo. Por quê? Porque Deus tinha que ficar repetindo a mesma coisa. Porque a gente é obrigado a ensinar toda hora a mesma coisa, pregar toda hora a mesma coisa, falar toda hora a mesma coisa. Porque não entra na cachola dos crentes, não desce os 30 centímetros até o coração. As pessoas não aprendem, não crescem. Essa é a verdade, irmãos. Então Deus tem que repetir. Em Jeremias capítulo 2, 27, que nós vamos ler, alguns décadas depois de Deuteronômio, Moisés já tinha morrido, Josué, os juízes já tinha levantado, e por aí vai, né? Davi, Salomão e tal, e Deus torna a repetir a mesma coisa. Muitos anos depois, à frente, mais de 200 anos depois, Deus, através de Jeremias, volta a ter que repetir a mesma coisa. Olha, quantas vezes Deus vos falou? Quantas vezes Deus vos ensinou? Quantas vezes Deus vos instruiu? E vocês não aprenderam nada. Entrou no ouvido e saiu no outro. Nunca desceu no coração de vocês. A essência da nova aliança é a palavra aqui, ó, no coração. É viver e praticar a palavra de Deus. É não ser apenas ouvinte, mas praticante, como diz Tiago. Então nós vemos aqui que mesmo Deus falando, mesmo Deus repetindo, o povo continuava cometendo os mesmos erros, a mesma idolatria, as mesmas meninices, as mesmas criancices. Não cresciam. Deus não vai arrebatar menino, Deus não vai arrebatar criança. Crente carnal não vai entrar no reino de Deus. O reino de Deus, ele não tem lugar para carne e para sangue. Entendam isso, irmãos, nesse tempo de pandemia, esse tempo em que Deus está colocando a igreja à prova. Cresce na graça, no conhecimento de Deus, amadurece, fica adulto, come alimento sólido. Para de buscar leitinho racional, mingauzinho, papinha, dandá para ganhar tentem, mucilão. Chega, querido, chega. Está na hora de crescer. Nós precisamos entender isso, porque senão criança, ela tem a tendência à idolatria. Ela tem a tendência de virar as costas para Deus. Uma criança, ela é capaz de largar o pai se uma outra adulta lhe oferecer um doce. Só que doce dá dor de barriga, doce dá cárie, doce estraga o dente, doce faz mal. É importante que nós entendamos isso. Olha só o que Jeremias 2,37 diz. Que dizem ao pau. Olha só, meu irmão. É como se eu olhasse para essa caneca e falasse, essa caneca é um Deus. Essa caneca é Deus. Porque ele é Deus. Ah, me deu água, ó. Bebi água. Ó, se eu bebi água, se ela me oferecer alguma coisa, ele é um Deus. Se ela me oferece aquilo que eu desejo e necessito, meu corpo necessita de água, então ele é um Deus. É o que Jeremias está dizendo aqui. Quem diz ao pau, tu és meu pai? Que absurdo, irmãos. Só o Pai, Jesus disse, Deus. Só Deus, ele é o nosso Pai, Pai nosso. E eles olham para um pedaço de madeira e diz, tu és meu Pai. E olhou para a pedra e disse, tu me garantes, porque me viraram as costas, e não o rosto, mas no tempo da sua angústia dirão, levanta-te e livra-nos. Que tapa na cara de Deus aqui. Imagine, meu Deus do céu, nós pastores, quando somos desonrados pelo membro, pela ovelha, a gente sente, irmãos. A gente sente, a gente fica triste. Quando a gente não vê a honra. Porque da honra quem tem honra está na Bíblia e ponto, irmãos. A gente tem que honrar. Toda honra e toda a glória de Deus. Sim, toda honra e toda a glória de Deus. Mas a Bíblia diz aqui honra e respeito. Temos que respeitar. A Bíblia diz honra. Você não deve fazer com que seu pastor pastoreie chorando, sofrendo, não. Isso não vai trazer benefício nenhum para você. A Bíblia diz isso. Respeito é bom e eu gosto, né? Todo mundo gosta de ser respeitado.
Então, irmãos, a grande verdade é que se eu, como ser humano, gosto de se respeitar, imagine Deus. O cara olha para o pau e diz, tu é meu pai. O cara olha para a pedra e diz assim, eu fui criado por ti. A pedra me criou, tu me geraste. E o pior de tudo, irmãos, quem é que já teve a experiência de ir falar com alguém e a pessoa virar o rosto? Você vai falar com a pessoa vira o rosto para você. Como que você se sente quando acontece isso contigo? Quando alguém, né, você vai lá todo alegre, todo feliz, vai lá cumprimentar a pessoa vira o rosto para você e te desdenha. Vira o rosto para você e te desdenha. Ninguém, né, irmãos? Não vamos ser hipócritas, ninguém. Com certeza, quando isso aconteceu com você, você não gostou, você ficou magoado, você ficou triste, você ficou chateado. Mas sabe o que Israel fez aqui? Sabe o que a nação de Israel fez? Ela não virou só o rosto para Deus, ela virou as costas para Deus. Virar as costas para uma pessoa é pior do que virar o rosto. Israel não virou só o rosto, virou o rosto, a costa, virou tudo. Simplesmente deixou Deus falando sozinho, virou as costas e foi embora. Deixou Deus falando, a Deus dará ao vento. Virou as costas e foi embora. Simplesmente desdenhou. Não tem nada que eu vi não, virou as costas e pronto, foi embora. Mas sabe o que Deus está falando aqui através do profeta Jeremias? O profeta chorão, o profeta das lamentações, ele está dizendo assim, tudo bem, legal, beleza, show de bola, beautiful, wonderful, legal, hello, show. Vocês estão virando as costas para mim, não estão? Vocês estão me desdenhando, né? Bacana. Mas naquele dia, quando o juízo vier, quando os inimigos quebrar os ferrolhos dos portões da tua cidade, da tua casa, e a espada estiver no teu cangote, vocês vão gritar para aquele que vocês viraram as costas e vão dizer, levanta-te e nos livra. Sabe por quê, meu irmão? A dor de barriga não dói uma vez só. A gente só se lembra de Deus quando estamos passando por tribulação, na hora da angústia, na hora do aperto. A gente só se lembra daquele que nos ama de verdade, daqueles que querem o nosso bem, quando a coisa fica feia para o nosso lado. Na hora que o bicho pega, na hora que a siripoca come, não é isso? Na hora que a chibata aí a gente lembra de Deus. Aí nessa hora a gente lembra que existe um Deus no céu. É na hora que a coisa está ruim, que o bicho pega, a gente lembra que tem um pastor. Meu irmão, vamos parar com isso. Cuidado, 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 para não levantar não virar as costas para Deus. Cuidado, porque no dia da angústia você vai se lembrar e gritar, levanta-te, levanta-te, Senhor. Nos livra, ó Senhor. Vamos parar de buscar Deus de verdade só na hora que a siripoca come, na hora que do ripa na chulipa. Vamos parar com isso, meu irmão. Vamos ser crente de verdade. Vamos ser crente verdadeiro. Vamos parar de hipocrisia. Vamos parar de bancar o artista. Nós não somos ator da Rede Globo. Não estamos numa novela da vida, nós estamos na vida, que é o caminho, que é a verdade, que é Jesus. Buscai o Senhor enquanto pode achar, invocar enquanto está perto. Buscar-me-eis e me achareis quando buscar de todo o vosso coração. Não podemos repudiar o Senhor, virar as costas para Ele. Para a causa de Deus, para a causa do reino. Não podemos, irmãos. Em Abacuque, capítulo 2, verso 19, escola dominical boa, aleluia, glória a Deus. Terra, manto, cova, que maravilha, irmãos. Que maravilha, que dia abençoado para descer a marreta de Jeová. Que coisa maravilhosa, como é bom estudar a palavra de Deus, porque seja Deus verdadeiro, todo homem mentiroso, que está falando é a Bíblia, é a palavra de Deus. Seja Deus verdadeiro, todo homem mentiroso, é a palavra de Deus que está falando.
Se você rejeitar essa palavra, você está rejeitando o Deus da palavra, porque está escrito. Eu estou lendo os textos. Eu estou falando baseado na palavra, nas escrituras sagradas, nas sagradas letras. A Bíblia diz: quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. E eu espero que eu esteja falando para a gente de Deus. Irmãos, em Abacuque 2,19 diz: ai daquele que diz ao pau. Olha só, mais uma vez, falou em Deuteronômio, séculos depois falou para Jeremias. Meu Deus do céu. E agora está falando pela boca de Abacuque. Abacuque, capítulo 2, verso 19. Ai, a palavra ai quer dizer, corre que o bicho vai pegar. Quando Deus fala ai, o homem diz ui. Quando Deus fala ai, o homem diz ui. Porque quando Deus chega no ai, só resta a gente dizer ui. Porque Deus chegou no limite. Deus já deu corda suficiente. Quando Deus diz ai, é porque a corda chegou no final e ele vai puxar. Deus nos livre do ai. Lembra que Jesus fala: ai de vós, Betseda, ai de vós, Corazim. Se Sodoma e Gomorra se tivesse feito os milagres que aqui eu fizera, há de muito eles teriam sido salvos. Há um ai de Deus para a igreja nesses dias, irmãos. Há um ai de Deus para a igreja nesses dias. Ai daquele que diz ao pau, acorda, e a pedra, muda, desperta. Pode isso ensinar? Eis que está coberta de ouro e de prata, mas dentro dela não há espírito algum. Dentro dos ídolos não há espírito. Mas Paulo diz que por trás dos ídolos existe um espírito. E é um espírito maligno. Vou tornar a repetir para que você entenda, tá? Para que eu não precise desenhar. Dentro da idolatria, do ídolo, não há um espírito. Por isso que o próprio salmista diz: os ídolos são vãos, vazios. Vê que o salmista não está se contradizendo com Abacuque. Os ídolos são vãos. Mas por trás, repito, por trás, outra vez repito, por trás dos ídolos estão os demônios. Toda idolatria, seja ela de que maneira, dentro de qual modalidade for, ela vai trazer influência de demônio, de espírito de erro, de prostituição, de maledicência. Todo tipo de espírito maligno, imundo, espúrio está por trás dos ídolos e da idolatria. Tudo isto se cumpriu até hoje. Porém, o povo das 10 tribos do norte, Efraim e Israel, estão despertando para a santa e eterna lei, a Torá. Lembra? Lá em Deuteronômio, Deus falou: tornarei a trazer. Lembra que o Senhor falou através de Oséias: tornarei a trazer. Deus é misericordioso, irmãos. Não é à toa que Lamentações de Jeremias diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, e novas são elas a cada manhã em nossas vidas. E Deus está dizendo: sai dela, povo meu. A Babilônia espiritual em que todo mundo se converteu pela influência satânica, ou seja, a religiosidade. Todo religioso, toda aquela pessoa movida pela religiosidade, pelo espírito de religiosidade, ela não está na igreja de Cristo, ela está na Babilônia. Onde há religiosidade é o espírito da Babilônia. Onde há gente religiosa, adoradores da Babilônia, a pessoa sob a influência do espírito da Babilônia, do principado de Jezabel e do anticristo, do principado de prostituição e do principado do erro e da mentira. Porque o principado de Jezabel é o principado da prostituição, da idolatria, do culto à personalidade, do culto ao homem, que será centrado no seu ápice, na plenitude, na figura do anticristo.
Então esses dois principados regem o espírito religioso da Babilônia, o principado de Jezabel e o principado do anticristo. É tremendo, irmãos, eu falo isso sentindo a presença do Espírito de Deus, falo isso no espírito da profecia que é Jesus. Falo isso com temor e com tremor, porque eu tenho visto o espírito da grande Babilônia, tenho visto a religiosidade tomar conta da vida de muitas pessoas, onde o que eles seguem não é o caminho do Deus vivo, o caminho que é verdade e a vida, o caminho da igreja do Deus Todo-Poderoso, o corpo de Cristo, ao qual nós todas as vezes na Santa Ceia, como noiva, porque a noiva precisava tomar o vinho no casamento, até que o noivo viesse, ela tomava o vinho, e exatamente como noiva de Cristo, que nós fazemos todas as vezes na Santa Ceia, quando nos sentamos à mesa do Senhor e tomamos do vinho, nós estamos dizendo, eu sou a noiva do Cordeiro, e estou aguardando o dia das bodas do Cordeiro, porque eu tenho aliança, eu tenho compromisso com o pai do noivo. Irmãos, o que eu quero dizer com isso? Deus está dizendo para nós, sai dela, povo meu. Até mesmo na nossa igreja, na nossa congregação, você pode estar sob a influência do espírito da Babilônia, se o que você busca não é uma experiência viva com Deus, não é ser transformado à imagem e semelhança de Deus, não é ter o caráter de Cristo, a mente de Cristo. Se você é apenas um religioso, se você segue apenas normas religiosas, mesmo estando na nossa igreja, o espírito que rege a sua vida é o espírito da Babilônia. Nós, se não tomarmos cuidado, podemos virar apenas mais uma religião, podemos nos basear apenas numa religiosidade. E por trás da religiosidade está o espírito da Babilônia, e aqueles que estão em Babilônia, o Senhor diz, sai dela, povo meu. Está lá no livro do Apocalipse, quando Deus olha para aquelas pessoas que estavam sobre... Olha bem, Deus, se não houvesse ninguém dentro da Babilônia, a quem Deus quer resgatar, como Deus vai resgatar Efraim e Judá, as 12 tribos, as 2 casas de Israel, Deus jamais olharia para a Babilônia e diria, sai dela, povo meu. Significa que há povo de Deus dentro da Babilônia. Significa que há gente dirigida pelo espírito da Babilônia, gente que ainda não compreendeu a essência do Evangelho, a graça do Senhor, que não foram mergulhadas no batismo do Espírito no corpo. Essas pessoas ouvem, não aprendem, ouvem, não crescem, porque tem olhos, não veem, tem ouvidos e não ouvem, visão cega, audição surda. A gente vai falar, e elas não vão ouvir. Por isso a Bíblia diz, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz, a igreja. Ela vai olhar e não vai ver, não vai enxergar, não consegue enxergar que o que ela tem vivido é apenas uma religiosidade, o que ela tem vivido é apenas uma vida religiosa, que elas abraçaram uma religião. A religião significa religar, tornar a ligar. Meu irmão, é impossível o homem se religar a Deus por seus méritos, por suas condições, por sua justiça própria, pelo seu esforço próprio. É impossível. Ninguém consegue se religar a Deus. Religião nenhuma consegue religar o homem a Deus. Igreja nenhuma consegue religar o homem a Deus. Só há um mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo, homem. A única ponte, o único sumo pontífice, ou seja, o único construtor de pontes que existe nos céus da terra e debaixo da terra, no mundo visível e invisível, é Jesus. É Jesus. Jesus, homem. 100% Deus, 100% homem. Aquele que entende tudo de Deus, entende tudo de homem. Aquele que tem 100% da essência divina e 100% da essência humana. O único ser teantrópico existente no universo que pisou nessa terra é Jesus. Theos, Deus, antropos, homem, Deus, homem. Só ele faz a mediação, irmãos. Cuidado com o espírito da Babilônia.
Cuidado que você pode estar dentro da nossa igreja, mas a tua igreja não ser a igreja de Jesus, mas a grande Babilônia. Você pode estar sob a influência desse espírito, principalmente se você não consegue crescer, se você não consegue amadurecer. Você precisa começar a acender o sinal vermelho e dizer: Deus, tem misericórdia. Tem misericórdia, Senhor, eu quero sair da Babilônia. Sai dela, povo meu. Essa é a palavra do Espírito da profecia para nós nesse dia. Sai dela, povo meu. Embora tivesse sido grandemente castigado por Deus, e se tivessem afastado do conhecimento das veredas antigas, ou seja, abandonado os marcos antigos, o que a gente mais vê hoje? As pessoas estão abandonando tudo que era antigo, tudo que era do passado. As pessoas só querem novidade, coisa nova, né? Tudo novo, coisa nova, né? Estão desprezando as veredas antigas, os marcos antigos. De que nos fala o profeta Jeremias. Aleluia! Jeremias capítulo 6, verso 16. Sobre a lei e a Torá, Yahvé não se esqueceu deles. Deus não tem amnésia, Deus é misericordioso. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e são a causa de não sermos consumidos. Sabe por que Deus está dizendo: sai dela, povo meu? Porque Deus é misericordioso. Porque Deus quer nos levar para Nova Jerusalém. Deus não quer nos deixar na grande Babilônia. Você está entendendo o Apocalipse, irmãos? Que não é um livro de mistério, um livro de complicado, enigmático, um livro que ninguém consegue entender, compreender. Não, Apocalipse, a palavra Apocalipse quer dizer revelação. Apocalipse é um livro de revelação, ele é muito claro. E Apocalipse não é uma coisa que vai acontecer só no futuro. Não, meu irmão, ele é um livro que fala as coisas que eram passado, as coisas que são presente, esse momento em que eu vos falo pela misericórdia de Deus, como boca de Deus, como profeta de Deus, e as coisas que hão de vir, as coisas futuras. Então, o livro do Apocalipse, ele compõe o passado, o presente e o futuro. Coisas do Apocalipse aconteceram no passado, coisas do Apocalipse estão acontecendo no presente e coisas do Apocalipse acontecerão no futuro. Jeremias, ele nos chama, mas há um caminho. Quando você sai da Babilônia para Nova Jerusalém, quando você atende o chamado de Deus que diz: sai dela, povo meu, você tem que voltar para esse livro. Você tem que voltar para a palavra. Se você quiser sair da Babilônia e não voltar para a palavra, inteiramente para a palavra, 100% na palavra, integralmente na palavra, fique em Babilônia. Se você quer sair da Babilônia e não quer vir para a palavra, fica na Babilônia. Continue a sua vidinha religiosa e medíocre. Continue sobre a égide do principado de Jezabel e do anticristo. Não, meu irmão, se você quiser sair da Babilônia, só tem um caminho: voltar integralmente para a palavra, com todo o teu entendimento ou inteligência, com toda a força motriz da tua alma. Se você não estiver disposto a voltar inteiramente para a palavra, continue em Babilônia. Mas não repute sobre a minha vida, nem o teu sangue cairá na minha cabeça naquele dia, porque naquele dia, quando o Senhor passar lá, né, o filme da tua vida, ele vai dizer: naquele dia o meu servo te alertou, te exortou, falou contigo e você não deu ouvido. Portanto, o teu sangue não cairá na cabeça do meu ungido, do meu profeta. Irmãos, Babilônia é a grande adversária hoje da Nova Jerusalém, da igreja do Senhor, essa falsa igreja. Essa falsa igreja é a grande adversária da verdadeira igreja de Jesus, da igreja gloriosa. Este foi o cumprimento, Jeremias 6,16, o cumprimento de uma das promessas feitas a Abraão, que dele sairia uma multidão de nações
e que a sua semente seria como a areia do mar, que não poderia ser contada. O profeta Oséias é instruído por Jeová para se casar com uma mulher prostituta, figurando a prostituição espiritual de Israel. Dela teve um filho, Gisleel, que significa Deus semeia entre as nações, ou seja, Deus vai espalhar entre as nações. O nome dessa criança, Gisleel, era um nome de juízo que viria sobre. E não é isso que Deus está fazendo nessa pandemia, não espalhou todo mundo? Aí vem aquela turma, agora a igreja cresceu, multiplicou em várias igrejas, em várias casas. Não, meu irmão, nós fomos espalhados. Nós estamos juntos, congregados, não é isso? Todos em torno da mesma mesa, por isso que eu não estou fazendo a ceia. Porque eu não vou fazer ceia para te condenar. A morte, a doença e a fraqueza. A ceia ela é uma ordenança de celebração da unidade. A ceia do corpo de Cristo, ele falou, meu corpo foi partido. Ele não falou, meu corpo foi dividido. Deus não divide, Deus parte. E partilha vem da palavra koinonia, comunhão. Você sabia disso? Que a palavra partir ou partilha deriva da mesma raiz do grego, koinonia, comunhão, unidade. Até porque união não é a mesma coisa que unidade. É importante só beber uma aguinha aqui. Então, o que acontece? Deus falou, esse é meu corpo partido, não dividido. Eu não vou fazer uma live, cada um toma uma ceia, e eu faço uma ceia com 5, com 10, com 15, com 30, 40, não, meu irmão, porque isso é antibíblico. Isso contraria a palavra de Deus. A Bíblia, Jesus não reuniu 3 apóstolos, depois mais 3, depois mais 3, e fez uma ceinha para... Né? Não. Ele reuniu os 12. Todos os 12. Paulo diz em 1 Coríntios 11, que se for para ministrar ceia dessa forma, é melhor nem ministrar, porque vai se juntar para pior. Então a ceia, enquanto tiver a quarentena, nós não vamos cear, e ninguém vai morrer por causa disso não, tá? Até porque quem não estava ligado no corpo, quem não estava batizado no corpo, não é ser nem a falta de ser que vai mudar esse estado. Ela vai continuar fora do corpo. Ela vai continuar sem experimentar o batismo no corpo. Então, para essa pessoa não tem diferença nenhuma. Para ela, tanto faz como tanto. Tem gente que faltava a ceia. Tem gente que não ia à ceia. Tem gente que fazia biquinho, bibi. Aí não vou à ceia, não. O pastor vai sentir minha falta. Não vou. Azar o seu, irmão. A vida é tua. A eternidade é tua e o inferno é teu. Se continuar desse jeito, pensando dessa forma. Não, o caminho da rebeldia, da desobediência não é um caminho bom. Nunca foi e nunca será. Então, automaticamente, a gente precisa entender que quando Deus nos permitir nós não estarmos espalhados e Deus nos unir outra vez em torno da sua mesa, aí nós vamos fazer a ceia. Dentro do padrão, dentro do fundamento que ele estabeleceu para a ceia. Para que a gente não se junte para pior. Ele fala, tornarei, aleluia, tornarei, aleluia, a vos juntar. E eu creio, de todo o meu coração, que Deus vai nos tornar a nos juntar. Mas vamos lá, Gisleel, Deus semeia entre as nações, ou seja, Deus espalha. Como eu falei, Deus não espalha. Ele mesmo falou, quem comigo não junta, espalha. Não foi que Jesus falou? Quem comigo não junta, espalha. Espalhar não é coisa de Deus não, meu irmão. Crente que está espalhado, esparramado, não é de Deus, isso não é de Deus não, meu irmão. Deus não espalha, Deus junta. Aleluia. Glória a Deus. Deus junta. Então, o que acontece? Gisleel, eu vou parar hoje nessa aqui, que é muito assunto, a gente tem, não sei quanto tempo vai dar, se acabar a quarentena a gente termina lá na igreja, tá? Senão a gente vai falando aqui eu fico falando aqui para você através até porque eu não consigo, quando eu prego aqui e falo de forma mais dura e contundente, eu não consigo nem ver a reação da tua cara, se você gostou ou não. Mas apesar que eu não estou preocupado também com isso não.
Vamos lá. Gisrael, Deus semeia entre as nações. Depois deste, teve uma filha, Lo-Ruama. Não me compadecerei. Deus está dizendo, além de espalhar pelas nações, não vou ter misericórdia de vocês. Até porque ele diz, terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia. E por último, mais um filho, Lo-Ami, não meu povo. Que coisa terrível. Vou espalhar entre as nações, não terei misericórdia de vocês, e vocês não serão mais meu povo. Este povo, casa de Israel, Efraim, em que tempos foi chamado de Lo-Ami, não meu povo, Oséias 1:9, no fim dos tempos, voltará para os caminhos do Senhor. Paulo fala esse Romanos, sobre a analogia da oliveira, né, do ramo natural, do ramo enxertado, né, Manassés e Efraim, o ramo natural, né, Efraim, o ramo enxertado, o ramo natural é Judá, o ramo enxertado é Efraim, o Israel natural e o Israel espiritual é a igreja. Os dois Israéis de Deus. No fim dos tempos voltará para os caminhos do Senhor e para o verdadeiro conhecimento, conforme estamos a assistir nos tempos presentes. Eles voltarão a conhecer o verdadeiro Deus Jeová e os seus caminhos aperfeiçoados, ou a sua lei, a Torá. Voltarão a ser chamados de seus filhos. O profeta Jeremias fala-nos desta profecia do fim dos tempos. Jeremias capítulo 31, do verso 33 ao 34, você pode ler a mesma coisa no capítulo 32, do verso 38 ao 40, mas vamos ler Jeremias 31, 33 ao versículo 34, que diz: E eles serão meu povo, e eu lhes serei seu Deus. E lhes darei o mesmo coração e um só caminho, para que temam todos os dias para o seu bem e o bem de seus filhos, depois deles, e farei com eles uma aliança eterna, de não me desviar de fazer-lhes o bem. E porém, o meu temor, ou seja, a minha lei, olha a essência da nova aliança, Romanos, capítulo de Romanos, Paulo dizendo que ele não escreveria mais a sua lei em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne com o nosso coração. A essência da nova aliança, um crente neotestamentário, um crente verdadeiramente baseado na nova aliança, ele vai ter a lei do Senhor, ó, não é aqui, ó, não é entrando aqui e saindo aqui, mas aqui, ó, gravada na tábua do coração. Olha Jeremias falando aqui sobre a nova aliança, sobre a graça de Deus. Nos seus corações, ou seja, vou fazer um novo concerto, ou seja, uma nova aliança para que nunca mais se apartem de mim. Isso mesmo nos é confirmado também, sabe aonde? Ezequiel 37, 23, que nos diz assim: e nunca mais se contaminarão com seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com as suas transgressões, e os livrarei de todas as suas habitações em que pecaram, e os purificarei. Assim eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Lembra lá as duas cláusulas de Deus no Sinai, no pacto mosaico, na aliança mosaica? O contrato de Deus com o seu povo só tem duas cláusulas. A primeira cláusula é: e eu serei o vosso Deus. E a segunda cláusula é: e vós sereis o meu povo. Portanto, o contrato da nova aliança entre Deus e o seu povo só tem duas cláusulas. A primeira, que ele seria o nosso Deus. E a segunda, que nós seríamos o seu povo. Muitas vezes Deus não tem sido o nosso único Deus, e muitas vezes nós não se comportamos como o povo de Deus. Vamos lá. Glória a Deus. Essa profecia, também já caminhando para o final, essa profecia será concretizada já sobre o governo do reino eterno de Yeshua. Zacarias 8, 7 a 8 e 13, versículo 9, nos diz assim e confirma-nos esta visão. Assim diz o Senhor dos exércitos: eis que salvarei o meu povo da terra do Oriente e da terra do Ocidente. Ou seja, Filho do homem, né, virá do Oriente para o Ocidente, assim, né, como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim é de ser a vinda do Filho do homem. Eis que salvarei o meu povo da terra do Oriente e da terra do Ocidente, e transloei e habitarão no meio de Jerusalém, e eles serão meu povo, e eu lhes serei o seu Deus em verdade e em justiça.
e farei passar esta terceira parte pelo fogo, a tribulação dos dias do fim. Olha bem, agora o bicho pegou, agora o negócio ficou bom. Agora o negócio ficou bom. Deus está dizendo, eu vou voltar, eu vou vir, eu vou restaurar, eu vou botar a minha lei no coração deles, aleluia, né? Eu vou tornar o Deus dele, o único Deus. Ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor, né? E eles voltaram a ser meu povo, né? Eles voltaram a andar na verdade e na justiça. O reino de Deus não diz isso? Mateus lá 6,33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, né? Então, aí o que acontece? E farei eles passar, mas aí glória a Deus, há sempre um porém, né? Uma vírgulazinha, se, há sempre um se, né? Há sempre uma condição, né? Como é que Deus vai conseguir fazer esse povo voltar para o caminho, né? Como é que o Senhor vai fazer esse povo voltar, né, o caminho da justiça e do reino? Como é que ele vai fazer com que esse povo, né, tenha a palavra dele escrita no coração, que é a essência da nova aliança? Qual vai ser o caminho? Qual vai ser o instrumento de Deus? Aleluia! Glória a Deus! Que o Senhor nos prepare para isso, que a gente naquele dia a gente vai saber se realmente a gente é crente ou se a gente brinca de ser. Por quê? Porque sabe qual é o caminho que Deus vai usar? O fogo. Fogo serve para purificar. Prata e ouro era purificada pelo fogo. Não é isso? Como ouro refinado 7 vezes no candinho, assim é a minha palavra. Deus vai usar a tribulação. Escuta aí. Tribulação. Vou repetir. Tribulação. Aleluia. Juízo. Fogo. Purificação, tribulação, ou seja, para Deus purificar, para que nós nos tornemos, porque ele diz aqui, olha só, e farei passar esta terceira parte pelo fogo, 1/3, a tribulação dos dias do fim, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu ouvirei e direi, é meu povo. E ela dirá, Senhor, o Senhor é o meu Deus. O que Deus está dizendo aqui? Para que nós nos tornemos como a prata e o ouro, preciosos aos olhos de Deus. Para que a nova aliança, escrita no coração, se torne realidade. Para que a gente siga o caminho da justiça, do Senhor e do seu reino, vai ser necessário, antes do arrebatamento da igreja, antes da segunda vinda de Jesus, que passemos pelo fogo, por muitas tribulações, por tempos de angústia. Eu vou terminar fechando a linha de raciocínio. Na semana que vem nós continuamos, né? Se você que tiver coragem do domingo, está aí de novo para nos ouvir. Amós 9:9, 14, 15, nos diz assim: porque eis que darei ordem e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode grão no crivo, sem que caia na terra um só grão, ou seja, sem que nenhum grão se perca. Porque Jesus disse, nenhum dos meus se perderá. Ele disse, se possível for, enganaria até os escolhidos, para que nenhum se perca. A oração sacerdotal de Jesus, João 17, ele fala isso com o Pai, né? E trarei do cativeiro o meu povo Israel, e eles reedificarão as cidades assoladas. É importante dizer que as 10 tribos ainda não voltaram para Israel. Se os senhores não sabem disso, eu estou lhe informando agora. As chamadas tribos perdidas de Israel. Vou repetir. Tribos perdidas de Israel. Essas tribos ainda não voltaram para Israel quando Israel se tornou um Estado em 1948. Já se vão 72 anos da fundação do Estado de Israel. Uma geração bíblica já passou. E Jesus disse, né? Olhai para a figueira, Israel, e também para as árvores, as nações. E ele diz que quando a figueira brotasse,
Não passaria essa geração sem que essas coisas acontecessem. Essa geração já passou. 70 anos é uma geração bíblica. Já estamos no ano 72. Já estamos dois a mais, 2 aninhos a mais. Ok? Tá bom. Show. Vamos lá. E trarei do cativeiro meu povo Israel, e eles reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão, e plantarão vinhas, e beberão seu vinho, e farão pomares, e eles comerão fruto, e plantá-lo-eis na sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra, que lhes dei, diz o Senhor teu Deus. Portanto, em 1948, essa profecia se cumpriu parcialmente. Parte de Israel voltou. Mas ainda há muitos judeus espalhados pelo mundo. Estados Unidos, Brasil, pela Europa, Rússia. Até no Irã, que é inimigo de Israel, tem judeu lá. Há muitos judeus ainda espalhados. As tribos de Israel, dos dias de Senaqueribe, rei da Síria, espalhadas pelo mundo. Então, essa profecia se cumpriu parcialmente em 1948 com a fundação do moderno Estado de Israel. Mas ela não se cumpriu totalmente. Por quê? Porque muitas profecias, quando nós estudamos profetismo ou profecias do tempo do fim, é importante entendermos, principalmente porque no Velho Testamento, muitas vezes profecias da segunda vinda de Jesus, ao mesmo tempo ela está falando da primeira, ou muitas vezes ela está falando só da segunda, às vezes ela fala da primeira e da segunda juntas. Como se fosse uma coisa só, e não é. É dividida, porque a segunda vinda de Jesus se divide em 2 fases ou 2 estágios. No início da tribulação e no final da tribulação. Arrebatamento e manifestação. Com as nuvens e nas nuvens. Para a igreja e para Israel. Então, irmãos, é importante a gente entender isso. É muito importante a gente entender isso. Tá? Então, ela se cumpriu parcialmente. Significa que essa profecia, parte dela já se cumpriu. Parte dela ainda se cumprirá. Tá? Muito bem. Terminando. Show, né? Acabou, irmão. Acabou que era doce. Apesar dos castigos que a humanidade irá ainda sofrer, promessas e dias gloriosos estão pela frente. E a palavra de Deus, para nós terminarmos esse estudo, é: confie em sua palavra. Só aqueles que confiam na palavra de Deus e buscam verdadeiramente a revelação da palavra de Deus suportarão os dias de tribulação e entrarão nos dias da promessa de Deus que hão de vir. Que Deus te abençoe. Um bom almoço, ok? Ore por mim, para que Deus continue tendo misericórdia da minha vida e continue me usando para a glória dele. Amém. Tchau, tchau.